Oi pessoal, meu nome é Eduardo Florenci e na nossa aula a gente fala sobre relação de objetos. Nosso cronograma de aula, então a gente vai falar sobre o que é objeto, o que é classe, o que é relacionamento entre classes, sua importância e os tipos de relacionamento, que seria associação, agregação, composição e dependência. Uma frase para a gente poder refletir: a arte de programar consiste na arte de organizar e dominar a complexidade. Então, a base do paradigma de orientação a objetos é que o mundo pode ser visto como um conjunto de objetos, e objetos com estruturas similares podem ser agrupados em classes de objetos. Assim, as classes descrevem as estruturas pelos atributos e o comportamento pelos métodos de um conjunto de objetos. Então, só para a gente poder entender, né, a programação orientada a objeto, qual a principal função dela, né, qual a ideia da programação orientada a objeto? É da gente trazer tudo que é do mundo real para dentro do computador, né, a gente conseguir programar tudo que for do mundo real. E qual a maneira mais fácil de a gente fazer isso? Da gente conseguir programar, né, qualquer coisa do mundo real para o computador? É através dos objetos. Então, ou seja, quando você vai programar orientado a objetos, você cria objetos para poder trabalhar, né? Então, isso é importantíssimo, né, a gente lembrar, porque a gente vai trabalhar sempre com objetos. Só que na orientação orientada a objeto, eu não consigo criar um objeto sem criar uma classe, né? Então, ou seja, eu crio uma classe e através dessa classe eu crio um objeto. A classe, na verdade, é como se fosse um molde, que aí você vai dizer tudo que vai ter, né, que eu quero que tenha, e aí através dessa classe eu vou criar o objeto. Então imagine que fosse assim, numa montadora, né? Eles vão lá criar um carro, né? E eles vão criar um carro para cada carro que eles criarem. Ou seja, eles vão criar um modelo, né? Através desse modelo eu criar vários carros. É mais ou menos o que acontece na orientação, programação orientada a objeto. Então, ou seja, eu crio um modelo e através desse modelo eu vou criar os outros objetos, né? Então, a classe é o modelo e no caso aí, né, através da classe eu consigo criar os objetos, né, que a gente precisar. No mundo real, esses objetos se ligam uns aos outros de diversas maneiras. Essas ligações chamamos de relação de objetos. Dentro da programação orientada a objeto, é necessário relação de objetos para que se consiga atingir o objetivo proposto. Uma coisa que é importante, que eu não falei anteriormente, o objeto tem duas características muito importantes, né? Então tem qualquer objeto ele tem características e tem também as suas funções, os métodos. Então, por exemplo, dei o exemplo do carro, né? Então, por exemplo, um carro, quais seriam as características dele? Então seria a cor dele, o ano de fabricação, o ano do modelo, a marca dele, né, o fabricante. Então, ou seja, essas seriam as características deles. Os métodos seriam as ações. Então, qual é a ação de um carro? Ele anda, ele freia, ele troca a marcha, ele vira o volante. Então, qualquer ação que eu tenha dentro daquele objeto, a gente chama de métodos, né? Então, isso é importante, né? A gente lembrar, né, no caso aí de objeto. Então, eu falei aqui, né, que no mundo real esses objetos se ligam uns aos outros de diversas maneiras. Essas ligações chamamos de relações de objetos. Então, esses objetos eles vão se comunicar. Então, a gente vai criar vários objetos, né, várias classes no caso, e essas classes elas se comunicam, elas conversam. Para que serve isso, né? A grande vantagem de você programar orientado a objeto é você reutilizar o código, né, você fazer reutilização de código. E uma das maneiras de você reutilizar o código é você usar a relação de objetos, né? Eu não vou precisar copiar várias vezes os mesmos códigos, né? Se eu já fiz isso, eu só posso reutilizar, eu posso utilizar esse código, né? Ao contrário da programação estruturada, que eu não conseguia fazer isso, né? Então você ia fazer um programa, né? Você ia ver lá o código, lá o teu sistema que tinha milhares de comandos, de códigos, né? Milhares de linhas. Então isso fica mais complicado na hora de você fazer uma manutenção, né? Então, dentro da programação orientada a objetos, é necessária a relação de objetos para se conseguir atingir o objetivo proposto. Então, outra coisa importante.
Então a gente separa por classes, né? Então quero fazer um sistema. Então esse sistema a gente separa a gente fala de problemas. Então eu coloco lá vários, então tem um problema maior, divido ele em vários problemas menores e quando eu resolver todos os problemas menores eu consigo resolver um problema maior, né? Então, ou seja, eu consigo dividir. E no caso aí, se a gente faz, no caso da programação, a gente divide por classes. Então cada classe tem sua responsabilidade e elas se comunicam, né? Então aí através dessa comunicação e através dessas várias classes a gente consegue atingir o objetivo proposto. Se é para se é um sistema de para uma montadora, se é um sistema para uma escola, né? Então a gente consegue dividir e através das divisões a gente consegue atingir o objetivo. Então algumas vantagens, né? Então quais as vantagens de a gente utilizar relações, né? Esse tipo de ferramenta da orientação a objetos. Então o que a gente faz? A gente diminui a complexidade na modelagem do sistema, diminui o tempo de implementação e facilita na manutenção do código. Então, ou seja, se um dia você precisar acrescentar funções a mais, né? Dessa maneira fica mais fácil. Eu quero fazer alguma manutenção. Tá fazendo algo que não tá dando um resultado que não é o esperado, não é o esperado, que eu quero fazer alguma modificação. Então fica bem mais fácil, né? Fica bem mais prático para você mudar. Então às vezes você muda uma classe e já muda totalmente seu sistema, né? Não precisa ir em várias partes fazer essa mudança, né? Mas é importantíssimo utilizar com bom senso as dependências, procurando sempre isolar as classes quando possível, focando sempre no desacoplamento. Então, ou seja, algo que é importante, né? Como eu falei, você precisa separar por problemas, né? Separar por classes. Só que cada classe, você tem que colocar uma responsabilidade. Não adianta você fazer uma classe com várias responsabilidades. Essa classe aqui ela vai verificar o produto, vai verificar o cliente, vai verificar o funcionário, né? Não é dessa maneira. O ideal é que você coloque cada classe com uma responsabilidade apenas. Vou criar uma classe só referente ao funcionário, uma classe só referente ao produto, uma classe só referente à venda daquele produto, uma classe só referente ao funcionário. Então você separar, né? E até colocar uma observação, todo esse trabalho é feito pelo analista de sistema. Então, ou seja, não se preocupe. Quem é um programador, não se preocupa com isso, porque o analista de sistema vai pensar toda essa parte, você só vai programar, você vai fazer só o que o analista pedir ali, no caso. E aí a gente vai falar sobre os tipos, né? Então, os tipos de relações, né, que nós temos aí. Então, nós temos de associação, agregação, composição e dependência. Então, associação. Então, é o tipo de relacionamento mais comum e mais importante em um sistema orientado a objetos. As classes e objetos interagem entre si para atingir seus objetivos. Através desses vínculos, é possível que um objeto convoque comportamentos e estados de outros objetos. Então, ou seja, nesse tipo de associação, né, ele utiliza, no caso, alguns métodos, algumas ações de outra classe, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo, ou melhor, nós temos antes os tipos de associação. Então nós temos 3 tipos. Então a gente pode criar uma associação do tipo unária, binárias ou múltiplas. Unária seria quando você faz uma associação entre 2 objetos da mesma classe. Por exemplo, tem uma classe que se chama pai. E tem mais 3 classes chamadas filha 1, filha 2 e filha 3. Ou seja, a filha é um tipo de classe do tipo pai. Então, ou seja, eles são do mesmo tipo. Então seriam tipo unárias. Binárias é quando tem associação de classes diferentes. Então, quando tem associação de classes diferentes, chama de binárias. E múltiplas é quando eu tenho mais de 2 relações, né? Então, quando mais de 2 classes aí, né, 2 objetos se relacionam, mas com classes diferentes, do tipo diferente, né? Então, tem aqui um exemplo para a gente poder entender melhor. Então, imagine que tem uma classe consulta, né? Eu tenho classe serviço e tenho classe horário também. Então, para que uma consulta seja realizada, para que ela aconteça, eu preciso saber o serviço, né? Então, eu preciso que tenha um serviço. Então, a gente vai relacionar, então vai ter uma comunicação, né? Ele vai utilizar, no caso aí, uma função do serviço, né? E também ele vai precisar de um horário. Então, ele precisa de um horário para poder funcionar, para que aconteça a consulta. Então, eu também vou precisar aí da classe horário. Então, elas se relacionam, elas se comunicam aí, né? Então,
esse um exemplo a gente poder entender melhor. Nós temos também a agregação, né? Então a agregação é um relacionamento onde podemos entender que classes que são agregadas por outras não precisam dessa para viver, para existir. Trata-se de um relacionamento é parte de. Neste relacionamento, o objeto faz sentido mesmo sem fazer parte de outro objeto. Então, ou seja, eu tenho duas classes, elas se relacionam, mas uma não depende da outra. Elas são independentes. Então, por exemplo, aqui coloquei, né? Então, imagine que eu tenho uma casa, né? E aí eu separei aqui essa casa, coloquei algumas classes aqui. Então, coloquei a classe casa, a classe espelho, a classe telhado e a classe parede, né? Então, na classe espelho, né, eu tenho lá, no caso, os métodos tipo de vidro, altura, largura. Na casa tem os métodos telhado, área externa, telhado, área interna, parede, espelho corredor, espelho sala, né? No telhado tem lá tipo de telha, tem a área, na parede tem altura, largura, acabamento. Então, são os métodos que nós temos em cada classe aqui. No caso, eu só vou usar as duas classes, a classe casa e a classe espelho. Então a gente vai pensar assim, uma casa. Para que essa casa, exemplo, se eu não tiver espelho nessa casa, eu vou conseguir utilizar essa casa? Ela consegue existir? Se a gente parar e pensar, consigo. Eu vou ter uma opção a mais na casa se tiver espelho, mas se não existir, não vai ter diferença nenhuma. Então, no caso, quando eu tenho relacionamento de agregação, se eu estou agregando, né, um objeto, né, estou colocando algo a mais, mas se não existir, não vai ter problema algum. Minha classe vai continuar funcionando normalmente, né, mas eu só vou ter algo a mais. Então, no caso aí de agregação, seria dessa maneira. Eu tenho uma classe, tenho outra classe, eu posso agregar uma outra, mas elas, se não tiver uma outra, ela vai funcionar da mesma maneira. A decomposição é bem parecida, né? A decomposição, nesse caso, é bem parecida com a anterior, no caso, a agregação. Então, esse tipo de relacionamento representa um vínculo forte entre as duas classes, ou seja, uma classe filha só faz sentido se uma classe pai existir. Se a classe pai for apagada, a classe filha automaticamente deixará de existir. Em um relacionamento de composição, podemos entender que classes que são compostas por outras precisam dessa para viver, para existir. Então, para a gente poder entender melhor, também vou utilizar aqui, no caso, por exemplo, a casa, né? Vou usar as mesmas classes aqui, só que nesse caso eu vou utilizar a classe casa, telhado e parede, né? Então, por exemplo, a casa. Existe uma casa sem parede? Ou existe uma casa sem telhado? Se eu não tiver telhado e não tiver parede, eu não tenho casa, né? Não tem sentido isso. Então, no caso de composição, eu preciso dessas duas classes. No caso da casa, eu preciso da classe telhado para que elas existam. Então, ou seja, composição, ou seja, está compondo. Quer dizer que é necessário que exista, né, para que eu consiga obter aquele objetivo final. É necessário, né? E o último aí é dependência. Então, é o relacionamento entre dois ou mais elementos do modelo, onde uma classe cliente é dependente de algum serviço da classe fornecedora, mas não tem uma dependência estrutural interna com esse fornecedor. Então, ou seja, é uma classe que depende de algum serviço de outra, né? É um tipo de relacionamento de utilização no qual uma mudança na especificação de um elemento pode alterar a especificação do elemento dependente. A dependência entre classes indica que os objetos de uma classe usam serviços dos objetos de outra classe. Então, ou seja, como eu uso o serviço, quando uma classe usa serviço de outra, e nesse caso, essa outra classe faz qualquer mudança em um método, né, essa mudança vai surtir efeito também na classe dependente, né? Então, ou seja, vai acontecer vai surtir efeito, né? Então, tem essa propriedade. Nesse tipo de relacionamento, utilizamos a classe relacionada para passar um parâmetro, chamar um método ou criar um objeto. Então, ou seja, geralmente esse tipo de relacionamento a gente usa, a gente passa um parâmetro do tipo daquela classe, né? Então, para a gente poder entender melhor, né? Então, tem um exemplo aqui. Por exemplo, vou fazer um jogo, né? Jogo de luta.
né? Então tem as classes aqui lutador e luta. Então o lutador tem os atributos nome, idade, peso, país, vitória, empate e derrota. Coloquei só aqui alguns métodos, poderia colocar outros métodos, então é só coloquei como exemplo o get nome e o set nome, que é obter, né, para a gente poder obter o nome e a gente poder inserir, né, um nome aí. E eu tenho a luta, né? Então a luta ela vai precisar de lutador 1, lutador 2, né, que vão estar entre si, e rounds. E eu coloquei aqui um método set lutador 1. Então reparem nesse método aqui, ó, esse método set lutador 1, que aqui dentro eu criei um objeto, na verdade eu criei uma variável que vai ser do tipo lutador. Então, ou seja, para que eu tenha um lutador 1, eu vou ter que passar para o parâmetro, né, uma variável do tipo lutador, né? E a mesma coisa se tivesse lutador 2. Eu teria que passar com um parâmetro um objeto do tipo lutador. Para que aconteça a luta, eu tenho os dois lutadores, né? Então, ou seja, nesse tipo de relacionamento, geralmente a gente utiliza, né? Eu tenho aqui, no caso, um método, e dentro dele a gente passa como parâmetro, né, uma variável do tipo, no caso aqui do tipo lutador, de um outro tipo. Pessoal, muito obrigado, tá? Espero que vocês tenham entendido e até uma